pega o seu café e bora papear. Bom, hoje é domingo. Domingo é um dos meus dias favoritos de reflexão e de organização da semana, enfim. E eu quis trazer como tema desse vídeo hoje uma coisa que pra mim tá muito forte cada dia mais das pessoas, enfim, que é, vocês já perceberam o quanto a gente tem mania de só agir quando as situações mudam ou parecem apertar? É como se a gente precisasse de esperar o casamento acabar para começar a se cuidar, como se precisasse perder o emprego para ter uma postura diferente, como se precisasse a saúde apertar para a gente ir lá e fazer os exames, como se a gente precisasse dar conta estourar lá no banco para procurar estudar sobre finanças. A gente tem vivido, e eu me incluo porque também sou dessa geração, um momento em como se a ausência ela fosse mais forte do que a presença. Então a gente espera perder alguém para dar valor. A gente está vivendo uma geração é melhor a dor como uma professora do que a gente ter a disciplina e escolher seguir a disciplina. Como se fosse melhor a gente responder à perda do que a gente evitar a perda. Aprender a lidar com as coisas que a gente precisa antes de perder. Como se cuidar fosse uma coisa pra gente se salvar após o fim da relação e não uma coisa que a gente devesse usar para salvar a relação. Sabe? É como se a gente estivesse esperando só as coisas acontecerem de pior ou de negativo para começar a agir. Então, assim, é muito difícil a gente viver nesse tipo de comportamento por muito tempo, porque são comportamentos que vão nos afastar da sensação de progresso. A gente vai estar o tempo inteiro só fazendo as coisas ou só agindo refém de coisas negativas acontecerem em nossa vida. Tem noção o quanto isso é perigoso, o quanto isso é trágico, sabe? Eu falo isso. Cara, se você fosse corretor de imóveis, se amanhã você tivesse que recomeçar, reinventar, o que você faria? Pensa nas coisas que você faria. Cara, se amanhã eu estivesse sozinho, sentado, e eu precisasse recomeçar do nada, do zero. Quais são as coisas que eu faria? Quais são as coisas que eu olho hoje e sei que são as mais importantes? E sabe o que é o bizarro? Com certeza as pessoas que não estão tendo resultado são porque elas não fazem essas coisas. Não sei qual é a sua profissão, mas se você tivesse que recomeçar do zero hoje, quais são as coisas que são as mais importantes para o seu negócio? Você está fazendo todas elas? Você está negociando? E é bizarro, porque é isso. A gente negocia as coisas que são importantes. Se a sua relação tivesse prestes a acabar, e hoje você tivesse que se sentar com seu marido ou com a sua esposa, o que você teria que mudar? Tem gente que está esperando perder a família para mudar de comportamento. Tem gente que está esperando perder os filhos para dar atenção, sabe? Isso é muito perigoso, gente. A gente está muito refém o tempo todo das emoções negativas para fazer a gente agir. E quando a gente age? Porque existem emoções negativas que terminam de derrubar a gente. No podcast que eu fiz esses dias, eu até falei disso. E uma das perguntas que a gente me fez, eu falei, cara, eu fui parar no mercado imobiliário simplesmente, pura e simplesmente, por necessidade. A minha família necessitava que eu tivesse ido para esse mercado. E assim, era o sonho da minha vida? Não. Mas quando a gente é adulto, a gente faz o que precisa ser feito, bem feito. Então eu falei, já que eu vou estar fazendo isso, hoje eu vou estar sendo muito boa naquilo que eu faço. Eu não sei o que você faz, mas você precisa fazer bem feito o que você faz, se você quiser ter resultados de destaque. O problema é que as pessoas simplesmente querem fazer pequenas coisas e terem grandes resultados. Nós vivemos uma geração de que as pessoas vendem aqui a imagem na internet de que ela vai fazer isso e vai ter grandes resultados. Por que estão vendo uma era de pessoas doentes, de pessoas depressivas, de pessoas que às vezes elas até têm as coisas que há muito tempo elas sonharam, mas elas não conseguem nem aproveitar as coisas que elas já conquistaram porque elas já estão sofrendo pelas que elas ainda não têm. Porque a gente vive uma geração que está doente por isso aqui. Porque a gente falta acompanhar pessoas que sentam assim, ó, pra falar a verdade. E foi isso que eu quis trazer com o Nilson naquele dia. Eu falei, cara, talvez poucas pessoas digam a verdade porque elas foram parar fazendo o que elas fazem. Sei lá, eu conheço vários corretores que foram parar na profissão de corretor porque elas quebraram em outras profissões, porque deu errado, sabe? Por que a gente perdeu a coragem de falar a verdade? Porque a gente perdeu a coragem de ser vulnerável, sabe? Não me faz menos eu ter sido inserida nesse mercado porque estava ferrada a minha família, entende? Não me faz menos, pelo contrário. Talvez até a própria necessidade fez a gente ter que arrebentar mais ainda para ser melhor. Então, assim, eu não sei o que você faz, eu não sei como você foi inserido no que você faz, eu não sei como é a família que você vive, eu não sei como é a família que você cresceu, mas eu posso te dizer uma coisa: não espere as coisas ficarem mais trágicas para você se mover. No podcast que eu participei recentemente, lá do Nilson, antes da gente começar propriamente, a gente estava trocando uma ideia ali nos bastidores, enfim. E aí ele tava me parabenizando, enfim, que ele gostava muito da desenvoltura na internet, essa coragem de ir lá e falar e tal. E eu falei, Nilson, isso provavelmente está atrelado ao orgulho e medo. Ele falou, tipo, sim, e sabe quando uma pessoa concorda com você e fica tipo assim, como assim, né? Tá me chamando de orgulhoso. E, gente, nós somos orgulhosos demais. A gente tem dificuldade de pedir ajuda, a gente tem medo de ser criticado. E é por isso que muitas das vezes as pessoas não têm coragem de fazer isso aqui. Pegar uma câmera, sentar e gravar. Por quê?
Talvez tem gente que pensa, gente, ela começou falando de uma coisa, o que ela tá falando, ou enfim. E tem gente que isso aqui vai estar super fazendo sentido. Tem gente que daqui a pouco vai estar comentando assim, ó, eu precisava de ter ouvido isso. E é isso que faz sentido pra mim, pra essas pessoas. Eu me importo com as pessoas que o meu conteúdo faz a diferença e soma pra essas pessoas. Entende? Só que talvez as pessoas hoje estejam tão críticas que pra ela ficou tão normal criticar que ela tem medo de fazer isso aqui. Por quê? Porque ela tem medo de como ela vai ser criticada. Porque as pessoas vão olhar e vão falar, o meu cabelo tá uns arrepiados aqui. Tem gente que talvez não faria um vídeo desse. Eu não esperei chegar ao microfone ou ter um microfone para eu começar a fazer vídeos. Se vocês olharem, eu comecei esse movimento aqui de vir falar com vocês, enfim, mesmo sem o microfone. Eu poderia ter esperado só o microfone chegar, já que eu não tenho as ferramentas. Quantas coisas a gente não espera ter as ferramentas para começar a fazer? Não sei se vocês já viram, mas o meu primeiro vídeo lá no YouTube, eu tinha acabado de correr, eu tô sentada na orla, eu tô acabada, e mesmo assim eu decidi que eu faria e iria me expor. Por quê? Quanto mais a gente faz coisas que são difíceis ou desconfortáveis, mais a gente gera repertório para aquilo ali. Então, à medida que eu vou fazendo mais, aquilo vai ficando mais fácil. Começar a fazer reuniões, talvez não foi fácil, mas eu já fiz tantas que pra mim hoje é ok. E as pessoas olham e falam assim, cara, é muito difícil pra mim pensar que eu vou sentar lá, tipo assim, na frente de várias pessoas, eu vou desenvolver uma fala, enfim. E não é que é fácil, que é confortável. Todas as vezes, internamente, eu fico nervosa assim. Embora talvez para algumas pessoas não pareçam. Mas eu sei que precisa ser feito. E eu sei que eu estudo, eu tenho um background, eu faço um trabalho prévio para chegar lá e ser ouvida. As pessoas vão te dar confiança se elas enxergarem que você é uma pessoa que leva elas para um futuro melhor. As pessoas precisam ver que você é uma pessoa que você realmente ajuda. Por que vocês param aqui há 9 minutos praticamente e estão me escutando? Porque para vocês fazem sentido o que eu vou falar. De alguma forma, melhora a vida de vocês escutar isso aqui. Embora seja desconfortável. Mas às vezes no desconforto a gente sabe que está exatamente ali a nossa falha. Quantas vezes eu só evoluí uma coisa ou outra porque a situação se tornou desconfortável? E hoje um dos meus maiores cuidados é essa. Eu preciso esperar o desconforto chegar para eu me mexer? Eu preciso esperar a minha insulina estar alta para eu parar de comer açúcar? Eu preciso esperar as minhas contas estarem atoladas para eu entender que eu preciso lidar melhor com o dinheiro? Eu preciso entender que eu preciso atender o meu cliente, eu preciso fazer prospecção, eu preciso anotar em lista, porque senão minha cabeça esquece, eu preciso de mandar mensagem para os meus clientes no mínimo 15 vezes de novo, eu preciso de mandar mensagem para o meu amigo para lembrá-lo que eu trabalho com isso ou aquilo. Eu preciso. Sim, se amanhã você tivesse que recomeçar naquilo que você faz, o que você faria? Quero que vocês pensem sobre isso, e se vocês puderem, depois desse vídeo, peguem papel e caneta para vocês anotarem, refletir sobre isso, sabe? E voltando lá sobre o Nilson do vídeo, do podcast, e aí a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a vergonha, e tava falando, Nilson, eu tenho mais medo de fechar, de quebrar, não no sentido de fechar a empresa nem nada, tá, gente? É no sentido de, tipo assim, caraca, deu tudo errado na minha vida, do que de eu pegar isso aqui pra fazer. E embora tudo isso possa acontecer, isso ainda não vai ser o fim. Sabe por quê? Porque eu não tenho vergonha, eu tenho disposição de trabalhar, então se tudo der errado, amor, eu vou pegar e, aqui ó, 2 bracinhos, 2 pernas, graças a Deus a gente tem, e a gente vai trabalhar. Eu não posso perder a minha convicção em mim mesma, deixar de fazer as coisas que são importantes para que as pessoas realmente deem valor. Porque não adianta a gente chegar numa prepotência e arrogância de achar que a gente tá ok e achar que as pessoas precisam engolir a gente, ponto. Não é assim. Não é assim. Eu posso ter sido incrível para alguém. Se eu deixar de ser incrível para esse outro alguém, eu vou perder valor, sabe? Então, assim, você pode ter sido incrível para o seu cliente, daqui a pouco você não prestar mais, ele vai para outro que vai estar sendo incrível. Se nem as pessoas hoje lidam bem com isso, quem dirá os clientes? Tem um monte de gente frustrada aí, esperando fidelidade dos clientes, aí fica com raiva, fica nervoso, cara. A gente tá vendo uma geração de pessoas sem palavras. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas pelo amor de Deus, se tem uma coisa que eu fui ensinada pelos meus avós, foi que a única coisa que a gente tem é o nosso nome. E esse é uma coisa que a gente não pode perder nunca. Então, assim, faça as coisas sérias, gente. Trabalhem com coisas sérias. Fujam das promessas milagrosas. Tigrinho, aposta, não sei o quê. Gente, geração de pessoas doentes. E o pior, vocês sabem, quem perde tudo, normalmente são as pessoas que menos grau de instrução têm, que são as que mais estão desesperadas por um milagre. Ou são as pessoas que estão mais desesperadas, embora tenham o grau de instrução. Por quê? Porque elas estão tão desesperadas que o grau de cognição delas está baixo, que a emoção delas está tão elevada que elas não conseguem pensar direito. Na neurociência, a gente tem uma coisa que a gente chama de viés da perda. O que é isso? Por que às vezes a gente tem medo de gravar vídeo? Por que a gente tem medo de se expor? Por que a gente tem medo de fazer uma ligação? Por que a gente tem medo de fazer uma reunião? Porque o nosso medo da dor, o nosso medo de perder é maior do que a nossa vontade de ganhar. E aí acaba nos afastando da nossa vontade de ganhar. A gente tem vontade de ganhar, a gente tem vontade de fazer, a gente quer fazer, e a gente queria que fosse fácil pra gente fazer aquilo, mas o nosso medo, a nossa dor daquilo dar errado é tão grande
que afasta a gente, que mina a nossa energia. Então, assim, por que eu defendo fielmente que adulto faz o que precisa ser feito? Porque a gente não pode esperar as coisas ficarem pior. A gente não pode ser pessoas, nós não podemos ser pessoas que só esperam o pior acontecer para agir. Não espere seu casamento acabar para você se cuidar. Não espere perder sua família para você se endireitar. Não espere você perder o seu emprego para você mudar sua postura, para você chegar na hora que você tem que chegar, para você fazer as funções que você precisa fazer, para você organizar os seus horários. Não espera você perder a oportunidade que você tem para fazer o que talvez você devesse estar fazendo. Não espera perder a sua saúde para começar a cuidar dela. Eu não falei sobre estética nesse vídeo. Eu não falei sobre enriquecimento. Estou falando sobre sua vida, sobre desenvolvimento, sobre as nossas posturas, sobre as coisas que a gente faz. E isso que eu tô falando pra vocês é uma coisa que eu falo pra mim todos os dias. É um conteúdo que eu trabalho em mim todos os dias. Então, se fizer sentido pra alguém, e eu espero que faça, já valeu. Então é isso. Adulto faz o que tem que ser feito. Para nesse domingo, pensa nas coisas que você precisa fazer. Pensa nas coisas, inclusive, que talvez você já perdeu e você nem se deu conta. Existem coisas que a gente já perdeu e que a gente nem se deu conta. Nunca é tarde. Desde que a gente comece a se mexer. É isso. Let's bora.